You live in Salvador. I study English. Veja que interessante, a língua inglesa não é tão difícil assim. A estrutura da frase afirmativa em inglês é igual ao português. Ela sujeito, verbo, complemento, né? SVC. Então veja aquela frase, você mora em Salvador, você é you, mora é live, em Salvador, né? É a mesma ordem. Eu estudo inglês, I study English. Agora vamos ver como é que se faz a pergunta. Do you live in Salvador? Você viu? Então na língua inglesa tem que botar aquele do, né? Antes do sujeito. Então fica do you live in Salvador? Esse do é um auxiliar da pergunta, para fazer pergunta no presente. Então vamos ver como é que fica a formulazinha. Então ficou auxiliar, o do, veja a frase em cima, auxiliar é o do. O sujeito é you, que é a pessoa, né? O verbo é live e o complemento em Salvador. Então, o que há de diferente na pergunta, né, em inglês, é que tem um auxiliar antes de tudo, né, antes do sujeito. Normalmente é antes do sujeito, viu? Do you study English? Então, veja, você estuda inglês é igualzinho a frase afirmativa, é só botar o interrogativo em português, né? Só muda com a entonação. Se eu afirmar, eu falo, você estuda inglês. Se eu perguntar, eu falo, você estuda inglês? Só que em inglês tem que botar o do, tá vendo? É o diferencial. Do you study English? Se eu afirmar em inglês, se eu disser você estuda inglês, é you study English. Mas se eu perguntar, eu tenho que botar o do. Do you study English? Do you like music? I speak English. I speak English. Eu falo inglês. É uma frase afirmativa, né? Como é que eu transformo essa frase numa pergunta? Vamos ver. Do I speak English? Tá vendo? É fácil, é só botar o do na frente. Então fica do I speak English? Eu falo inglês, I speak English. Se eu perguntar, eu falo inglês? Do I speak English? You speak English. You speak English. Você fala inglês. E a pergunta, você fala inglês? É do you speak English? E assim por diante. Vamos ver os outros casos. Do you speak English? We speak English. Do we speak English? We speak English. Nós falamos inglês. E a pergunta, nós falamos inglês? Do we speak English? Então você veja que do é usado para todas, né? They speak English. Do they speak English? They speak English. Eles falam inglês. E a pergunta, eles falam inglês? Do they speak English? He speaks English. He speaks English. Olha que interessante. Quando você usar he ou she, né, o verbo recebe um S, que é um S de singular, hein? Lembre disso, na terceira pessoa do singular do presente só. Então, ele fala inglês é he speaks English. Como é que eu vou fazer a pergunta, hein? Ele fala inglês? Eu vou botar do, como é que fica? Does he speak English? Olha que interessante, eu tenho que usar does. O does, na realidade, é o do com S, viu? O S do speaks, lá na frase preta, passou para o do, que virou does. A pronúncia é does. Só que quando você usar o does, que só pode ser usado com he, she, o nome de pessoa também, né? Mary, John. Você tira o S do verbo speak, tá vendo? O S passou só para o does. Então, ele fala inglês? Does he speak English? Does John speak English? Does John speak English? O John fala inglês? O nome do garoto é John. Então, se eu quiser perguntar, ele fala inglês? É Does he speak English? E se eu quiser perguntar, o John fala inglês? Does John speak English? Não pode botar do aqui não, hein? O do é usado para I, you, they, we, né? Para he, she, é does. E essa pergunta, onde você mora? Como é que nós fazemos essa pergunta em inglês? Where do you live? Where do you live? O erro mais comum
é fazer a pergunta assim, where you live? Esquece do do. Então aquela partícula, aquele verbo auxiliar do tem que estar sempre na pergunta, viu? Então a formulazinha para essa pergunta fica assim. WH, que representa todos os interrogativos, né? Onde, quando, o que em geral começa com WH, né? É um símbolo. Mais auxiliar, que é o do, mais o sujeito, que é you, e o verbo live. Então, where do you live? Não pode esquecer do do, hein? When do you study English? When do you study English? Quando você estuda inglês? E como é que fica a formulazinha desta pergunta? Então veja a fórmula. WH representando o que, quando, onde, etc. Né? E começa sempre com WH. Auxiliar, está abreviado aí, auxiliar, verbo auxiliar. Sujeito, também abreviado, verbo, mais o complemento. Está lá. WH, when, auxiliar do. Lê agora a pergunta em azul. O WH é o when, né? Quando. Auxiliar do. Sujeito you. Verbo study, complemento English. E assim vale para todas as perguntas semelhantes. Por que ele estuda inglês? Como é que se faz essa pergunta? Agora é ele, hein? Cuidado, tem o ele, né? O ele não pode usar do. Vamos ver. Why does he study English? Why does he study English? Você viu que usa o does porque tem o he, né? Não pode esquecer de botar o does, ok? Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? Como é que eu respondo essa pergunta assim? Sim, falo. Como é que eu responderia essa pergunta? Veja, toda pergunta feita com do, você vai ter que responder usando do também. Olha só como é que é a resposta. Yes, I do. Do you work here? Do you work here? Você trabalha aqui? Como é que eu responderia? Sim, trabalho. Yes, I do. Então a conclusão que nós tiramos é a seguinte. Vamos voltar para a primeira pergunta. Do you speak English? Você fala inglês? Professor, eu não posso responder yes, I speak. Não, não pode. Se a pergunta é feita com do, tem que responder com do, ok? A não ser que você responda completamente. Por exemplo, do you speak English? Yes, I speak English. Aí sim. Aí se você falar a frase toda, sim. Na pergunta de baixo, você trabalha aqui? Do you work here? Eu posso responder assim, professor? Yes, I work. Não pode. Você poderia responder yes, I work here, a frase toda. Mas a resposta curta, sim, trabalho, é yes, I do. Conclusão, pergunta feita com do, resposta com do, ok? Do you speak Spanish? Do you speak Spanish? Você fala espanhol? Como é que eu respondo? Não, não falo. Como é que é? No, I don't. Então veja, se a resposta for negativa, você fala no, I don't, que é o do negativo, né? Se a resposta for positiva, você fala yes, I do. Então, do you speak Spanish? Você fala espanhol? Sim, falo. Yes, I do. Não, não falo. No, I don't. Sempre respondendo com don't, né? Na negativa, e do na positiva, ok? Do they speak Spanish? Do they speak Spanish? Eles falam espanhol? Como é que eu respondo? Não, não falam. No, they don't. Conclusão. Se a pergunta é feita com do, a resposta positiva é yes, I do. Se a resposta for negativa, no, I don't. Does he speak English? Yes, he does. Does he speak English? Ele fala inglês? Sim, ele fala. Yes, he does. Então veja que a pergunta feita com does também é respondida com does. Does she speak English? No, she doesn't.
Então, nesta aula você vê a importância que tem os verbos auxiliares em inglês, né? Do, does, né? Então, na negativa é she doesn't. Então, does she speak English? Ela fala inglês? Não, não fala. No, she doesn't.